Insomniac está a considerar incluir no próximo jogo, no Spider-Man 3, o Miguel O'Hara. O projeto do Venom da Insomniac ainda estava em vivo. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome. Eu sou o Paulo e neste momento estás a ver uma das notícias que abordo durante o noticiário que sai toda a semana. Por isso, se isto é um conteúdo que te agrada, vai deixando aí aquele likezinho e subscrevendo o canal. Vamos ao que interessa. Também temos novidades para o próximo jogo do Spider-Man. Neste momento ainda não passa de rumores, porque a fonte em si que revela as informações é apenas um insider, ou seja, não é um jornal, ou seja, com fontes credíveis até ao momento. Portanto, devo já frisar essa parte, mas esse insider, que acertou algumas coisas até ao momento na parte dos jogos, revela que a Insomniac está a considerar incluir no próximo jogo, no Spider-Man 3, o Miguel O'Hara, que também é conhecido como Spider-Man 2099, e que ganhou uma certa fama depois do último filme de animação da Sony através do multiverso. Contudo, o rumor que revela este insider também não é só que ele poderá estar presente no Spider-Man 3, mas também no próximo jogo do Venom. Mas já vou falar um bocadinho aqui à frente sobre isso. É verdade que no último jogo do Spider-Man, no Spider-Man 2, tivemos algumas referências a este próprio herói, ou seja, em que tivemos que andar a apanhar uns gadgets que eram futurísticos, portanto poderá ser um pequeno easter egg do que é que eles estão a preparar aqui para o futuro do Spider-Man 3. Contudo, sendo isto uma história muito contida neste próprio universo da Insomniac, não sei até que ponto é que eles vão introduzir aqui o Miguel O'Hara. Se realmente eles virarem para a parte do multiverso no jogo, ou de forma é que, por exemplo, o Miguel venha aqui à procura do Miles Morales, ou seja, fazíamos aqui um crossover gigante com o filme do Spider-Man da Sony, porque temos até a presença do Spider-Man da Insomniac no próprio filme de animação. Portanto, podia apenas ser uma side quest, por exemplo, em que o Miguel O'Hara vem à procura do Miles Morales, como vemos no filme do Across of Spider-Verse, e desse modo tínhamos assim, não creio que isto será uma grande história, mas tínhamos assim uma side quest em que ele enfrenta o Spider-Man que controlamos, ou até mesmo da maneira como acabou o Spider-Man 2, em que ficamos basicamente com Miles Morales como Spider-Man principal. Não seria todo descabido que ele venha à procura do Miles e enfrente este Miles como um engano pelo Miles Morales que ele anda à procura. Portanto, tudo é possível no multiverso e é a maneira mais fácil de escrever histórias para qualquer coisa. Tudo o que eu digo sempre é a maneira mais fácil, mas não é a maneira melhor de escrever histórias. E o melhor exemplo disso foi o que a Marvel fez nas últimas fases, não é? Mas a ver, vamos, nas próximas semanas vamos ter mais novidades sobre este termo. Diz-me aí nos comentários se gostavas de ter esta versão do Spider-Man 2099 no próximo jogo do Spider-Man. Também ainda, neste universo da Insomniac, temos novidades para o próximo jogo, que é rumorado até o momento, mas o próximo jogo do Venom. Ao que consta, pela mesma fonte destes rumores todos sobre o jogo, ou seja, estas informações vêm todas do mesmo insider, que ele está no Twitter como MP1, ou seja, ele diz que o projeto do Venom da Insomniac ainda estava em vivo, ou seja, ainda continua em desenvolvimento, digamos, entre aspas, ativo. Ele também menciona que é possível termos uma data de lançamento para este jogo spin-off para 2027 e que nós tínhamos rumores anteriormente que o jogo era planeado para sair neste ano, 2025. Contudo, devido a todos os leaks que o estúdio sofreu em 2022, os planos foram basicamente todos colocados em banho-maria. E o facto de eles empurrarem, ou pelo menos este rumor indicar que o estúdio empurrou o jogo para 2027, será muito, acredito, para colocar como prioridade o próximo jogo do Wolverine, sendo que esse sai para o próximo ano, é? Ao que tudo indica, portanto é normal que ele tenha a prioridade máxima do estúdio neste momento. Também pelos rumores que nos foram indicados por este insider, podemos contar que o protagonista do Venom, do jogo spin-off, vai ser o próprio Eddie Brock, como é nas bandas desenhadas da Marvel. Ao contrário do que vimos no jogo, em que este simbiote do Venom tinha escolhido como hospedeiro o Harry Osborn. Não é que tenha sido uma história assim muito má, mas eu devo confessar que o segundo jogo de Spider-Man não me agradou muito em termos de história. Para quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu, no que diz respeito aos jogos, acho que priorizo sempre a história em relação a tudo o resto. Claro que se o gameplay foi muito mau, também não me agrada, não é? Ou seja, mas o meu foco principal é sempre se a história é boa ou não e se estamos colados a jogar aquilo. Porque se for assim ligeiramente para o má, uma pessoa abandona logo no instante. A versão que eles introduziram do Venom no Spider-Man 2 não foi, apesar de ser algo novidade, não foi algo que me agradou todo durante todo o enredo de história. Para além de mais, fizeram basicamente o Spider-Man do Peter Parker um bocado parvo. Apesar de ser o Spider-Man tinha mais experiência em todo este enredo da Insomniac, não é? De repente fica como suplente para Miles Morales. Podiam ter abordado um bocadinho melhor aqui a história dos dois neste jogo. Mas como já tivemos várias simbiotes presentes no jogo do Spider-Man 2, consigo ver mais ou menos o enredo que eles poderão colocar aqui neste spin-off do Venom. Se eles fizerem um spin-off muito parecido como foi o do Miles Morales quando foi lançado, que era apenas 10 horitas o jogo, lá está, não precisavam de elaborar muito gráficos ou gameplay ou o que seja, era apenas a mesma dinâmica do jogo, mas com uma história focada no Miles Morales. E se eles quisessem fazer mais spin-offs, claro que tinham que
que fazer os jogos mais baratos, porque não vamos dar 70€ para uma experiência que é super parecida, apenas com uma história diferente. Ou seja, mas era algo que eu gostava mais de ver na indústria, principalmente nesta parte com os super-heróis, porque podíamos focar muito mais em histórias novas e já estávamos habituados àquela parte de como controlar o personagem e tudo mais e focar mesmo em si só na parte da história. Acho que era algo que estes estúdios podiam explorar muito mais. Para quem não se lembra, ou quem se deve lembrar, na fase 1 do MCU, nós tínhamos sempre jogos colados aos filmes que era apresentado no MCU, o que eram, de certa forma, até bastante divertidos na altura. É certo que daqueles jogos todos que saíram, apenas acho que se aproveitava o Capitão América e mesmo o próprio Wolverine, de certas partes, todo o resto dos jogos eram fracos. Ou seja, mas havia aquela dinâmica porreira de vermos as histórias do grande ecrã a serem ampliadas com mais alguns enredos depois nos jogos. Acho que era uma coisa que devia voltar. Aliás, James Gunn já mencionou que provavelmente vão fazer isso para o DCU. Vamos ver o que é que vai sair dali também. Para este spin-off do Venom, ao que consta neste rumor também, deste insider, ele menciona que o vilão deste jogo provavelmente será o Cletus Cassidy, que também é conhecido como o Carnage. E se eles realmente aqui fizerem uma versão das cómics de Let Be Carnage, ou seja, temos uma história boa para usar o Venom. Ao contrário do que fizeram no Venom 2 com o Tom Hardy, em que sinceramente aquilo nem sequer podia ser considerado uma versão do Carnage, tão fraca que era. Por isso aqui a Insomniac pode ter realmente ouro nas mãos e usar essa história como deve ser das cómics. Claro que ela inclui o Peter Parker, mas é fácil incluí-lo no jogo. Ao contrário de filmes, não temos de estar à espera da agenda dos atores, não é? Temos tecnicamente, por causa dos atores de voz, mas é ligeiramente mais fácil e diferente. Ora, mas o que é que tu achas deste tema? Diz-me a tua opinião nos comentários aí em baixo e se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar aquele likezinho e de subscrever o canal. Se quiseres apoiar o meu trabalho, podes passar na minha loja de merch em lojageek.net e também ver as parcerias que tenho aqui na descrição em baixo. Obrigado mais uma vez, segue o Twitter e redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.